Sexta trombeta. Então essa aqui é a última trombeta que vai falar sobre algo que vai acontecer no planeta Terra. Por quê? Porque a sétima trombeta é o anúncio das 7 taças. Tá bom? Das últimas catástrofes que vão acontecer no planeta Terra. Tá bom? Então a sétima é o anúncio. Então essa aqui é a última, vamos dizer assim, é o último flagelo, é a última ação judicial referente às trombetas, ok? O sexto anjo tocou a trombeta, ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Veja novamente a soberania de Deus, controlando tudo, inclusive hora, dia, mês e ano. Vai acontecer como Deus planejou. O número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de chofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, João, o conhecimento que ele tinha de guerra e que as pessoas tinham sobre guerra, o cavalo é a principal ferramenta. Mas cavalo que solta fogo, fumaça e enxofre pela boca, não é cavalo literal. Então é um instrumento de guerra que faz um grande estrago na vida dos seres humanos. Então cada geração que foi lendo isso, foi logo percebendo qual é o instrumento de guerra existente nessa época nossa que poderia causar isso. E agora a gente pode transferir isso para nós, ok? Mas isso é uma grande guerra, tá certo? Algumas interpretações a respeito disso, ok? Uma guerra na segunda metade da tribulação. Os cavalos com cabeça de leão e a sua boca assim por diante. Alguns sugerem tanque de guerra, algo parecido. Não importa. O que importa é que é uma guerra, importa que vai morrer muita gente, né? E é Deus que está provocando isso. Um grande exército liderado pelo anticristo, sob a influência do maligno, contra os que não o apoiam. Lembra como é que começa o anticristo? Ele começa prometendo paz. E o mundo está um caos. Bom, quem é que não desce a lenha no governo? Em qualquer época. Seja ele justo, seja ele injusto. No milênio, depois de um determinado tempo, tem pessoas que vão achar ruim o reinado de Jesus. Porque eles querem fazer um monte de coisa que Jesus falou: aqui não. Aqui sem chance. E eles vão se rebelar no fim do milênio. Okay? Então, na verdade, né, vai haver aqui uma guerra, tá bom? Liderado pelo anticristo contra as nações que agora estão recuando, né, da aliança que fez com ele. Ok? Os 4 anjos são anjos. Tá bom? Sob o comando de Deus. O fato de estarem amarrados, a menção do fogo e tal, algumas intérpretes dizem, bom, esses são aqueles, faz parte daqueles demônios, né, que estão presos no inferno, né, e quando forem libertados, é para fazer isso daqui que Jesus quer que eles façam. Eu não vou interpretar se são demônios ou se são anjos bons, vamos dizer assim.
eu não preciso me desgastar com isso. O fato é que é algo sobrenatural, sob o comando de Jesus, ok? Para cumprir um plano que Jesus tem para a humanidade. Nesse contexto aqui, uma guerra na qual o anticristo vai travar com as nações que se revoltaram contra ele. Ele vai vencer essa guerra. E agora, ao vencer, o que acontece com os vencidos? Agora está todo mundo do lado dele. Ele continua sendo líder desse período, para que ele seja derrotado definitivamente no final da tribulação, através da vinda do Senhor Jesus. Ok? Então, Apocalipse capítulo 9, 20 e 21, fala sobre um grupo de pessoas que não aceitam a liderança do anticristo. Não significa obrigatoriamente que são salvos. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Só não aceitam a liderança deles. Ok? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar demônios, ídolos e assim por diante, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Quer dizer, existe um grupo aí que não foi morto, mas que também não se arrependeu e que estavam vivos. Então, eles fazem parte desse exército, tá bom? Esse 1/3 dos habitantes da terra que morrerão, tá bom? Tem essa afirmação terrível: não se arrependem. A gente vai encontrar isso várias vezes. A questão do endurecimento, né, do coração, operação do erro, que está prometida para esse período. Vocês lembram a experiência que o povo de Deus no Egito tiveram em relação ao faraó? Você vê lá, né, o faraó amolecia e endurecia, amolecia e endurecia. E Deus dizia: olha, está tudo sob o meu controle. Eu é que estou provocando isso porque eu preciso mostrar a minha glória, eu preciso condenar a idolatria deles, e eu faço isso do meu jeito. E, inclusive, depois da última praga que matou todos os primogênitos, Deus amoleceu o coração do faraó, não amoleceu? Todos os egípcios estavam saindo. E a Bíblia diz que depois ele endureceu de novo o coração do faraó, para a derrota final, na qual foi com o seu exército atrás deles, e aí eles foram todos engolidos pela água e assim por diante. Né? Então, é Deus que está controlando, inclusive, as ações do inimigo. Ele precisa condenar as pessoas que tiveram chance de ouvir o Evangelho e rejeitaram. Agora, porque rejeitaram, agora Deus vai aplicar a disciplina deles. Irmãos, uma aplicação para nós que me veio na mente agora, que não está aqui. E veio agora mesmo, né? Muitas vezes nós temos que aplicar exortação para as pessoas que não estão seguindo a palavra de Deus. Muitas vezes nós aplicamos aquela disciplina, né, da exclusão, que é terrível e tudo mais. E é interessante que a Bíblia afirma que arrependimento, até quem dá é Deus. Nunca é a pessoa que produz arrependimento em si mesma. Aí você fala: mas por que tem tanta exortação para eu me arrepender? Bom, Deus fala da nossa responsabilidade, mas fala da soberania dele também. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito ao pedir perdão para Deus. É um hábito que eu tenho. Falei: Deus, o Senhor precisa me dar arrependimento, precisa me ajudar a me arrepender, porque eu não vou conseguir sozinho. É o que eu penso a respeito. Se é exatamente isso, eu não sei. Mas cada vez que eu peço perdão para Deus, eu falo: Deus, eu sei que eu não estou arrependido como eu deveria estar, porque eu estou fazendo isso pela terceira vez, como é que eu posso estar arrependido? Mas eu sei que isso é ruim, eu sei que eu estou te ofendendo, e eu peço a Deus: me ajuda, me dá arrependimento, porque eu sei que Ele pode produzir isso em mim. Como é que eu uno a minha responsabilidade com a responsabilidade de Deus? Eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Eu sei que Deus vai fazer a parte dele. A minha parte é eu me arrepender, falar com Deus e ter um plano. Para executar, eu peço a ajuda dele. Então, é Deus aqui que endurece ou amolece os corações, porque Ele é soberano.
né? E não devemos julgar Deus. A Bíblia diz que Deus é justo e que Deus é perfeito. Por isso que toda honra e toda glória é para Ele, tá bom? Uma profecia acerca da incredulidade nesse período, irmãos. Profecia a respeito do que vai acontecer nesse período da grande tribulação. Ora, o aparecimento do iníquo, está falando do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. O que é a eficácia de Satanás? É Satanás que vai dar poder para o anticristo, poder sobrenatural, poder que o diabo tem. É um poder mais fraco do que Deus, mas ele ainda, o diabo não é ser humano, então ele tem um poder. Ele vai dar esse poder para o anticristo. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então são coisas sobrenaturais, mas da mentira, que não produzem edificação, com o objetivo de enganar, com o objetivo de destruir, porque é isso que a mentira faz. E continua aqui, né? Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, é culpa do ser humano quando ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ponto final. Deus os responsabiliza. Como é que funciona isso? É Deus que está falando, não sou eu que, não é minha lógica que vai entender isso daqui. O ser humano tem a responsabilidade, ele não cumpriu aquela responsabilidade. Versículo 11. E por esse motivo, pois que Deus agora lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, já que vocês não rejeitaram o Messias, agora eu vou deixar com que vocês sejam enganados pela mentira. Agora vocês vão acreditar na mentira e vocês vão ver o resultado dessa crença. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então, já que vocês não acreditaram, então Deus vai deixar eles acreditarem na mentira. A Flávia estava falando para mim aqui, Flávia, dá para você compartilhar isso? Eu achei legal. De algo que ela participou, né? Mostrando que em todas as épocas existe uma mentira preparada para as pessoas acreditarem que quando a igreja for arrebatada, na verdade, quem foi arrebatado, quem saiu do mundo, é os perversos. Não são as pessoas boas. Aqui, Flavinha. Eu achei muito legal. Como foi isso aí? Antes de eu me converter, eu fazia parte de um grupo esotérico que muita gente da Unicamp fazia parte, até professores e tal. Então, por 2 anos fiz parte desse grupo, pouco antes de me converter. E lá a gente era ensinado que o que segurava a Terra de evoluir eram os cristãos. Os cristãos eram atrasados e que a Terra precisava entrar numa nova era, chamada Era de Aquários, que a Era dos Cristãos era a Era de Peixes, que vem antes da Era de Aquários. E eles até falavam por isso que tem o símbolo do peixes. Confundiram tudo, né? Mas porque a época de Jesus era essa época de peixes, e depois viria a época de Aquários, que viria um novo Messias, que é o anticristo, né? Hoje eu sei tudo isso, mas na época eu só ouvia e ficava pensando. Então viria esse novo Messias da Era de Aquários, que é chamado Maitreya, né? Só que antes dele vir, os cristãos teriam que sair daqui, da Terra. Então, eles seriam atraídos para um outro planeta. Iam ser retirados da Terra e iam morar em outro planeta, não mais aqui, né? E eu não acreditava nem desacreditava, só ficava ouvindo. Então, eles já estão preparados, e isso faz muitos anos, né? Para quando a gente sumir daqui, já existe toda uma mentira para explicar o que vai acontecer, né, com a gente. Obrigado. Interessante, né? E existem outras, hoje, por exemplo, as pessoas dizem que hoje, no segundo século, os cristãos foram perseguidos por vários motivos. Um dos motivos pelos quais eles foram perseguidos é que diziam que os cristãos odiavam a humanidade. E por que eles chegavam a essa conclusão? Porque naquele contexto, todas as festas, teatro,
tudo o que acontecia publicamente estava ligado aos deuses dos romanos. Então, é natural que o cristão não participasse disso, porque era um tipo de adoração a esses deuses. E por causa disso, eles foram acusados de odiar a humanidade. Hoje, nós já começamos a ouvir frases como essa: nós somos intolerantes, nós fazemos mal para a sociedade. Irmãos, em todas as épocas já há uma mentira preparada para quando nós formos arrebatados, e segundo alguns abduzidos, é que saíram aqueles que estavam atravancando o progresso, né, do planeta Terra. Vai ser bom quando os cristãos deixarem aqui. Então, tudo preparado. Tem a ver com essa operação do erro. Essas pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão rejeitando. Então Deus está dizendo, só que agora vocês vão ficar cego mesmo, mais cego ainda, né? Faz parte da punição de Deus em relação a isso. Obrigado, Flavinha. Apocalipse capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 14, nós temos mais um daqueles parênteses, tá bom? Algo que está acontecendo no céu. Nós não temos tempo para isso. Quem sabe um dia a gente pode mais bem lá para frente. Então nós temos a questão do anjo e o pequeno livro, nós temos a medição do templo e as duas testemunhas, ok? E depois a sétima trombeta. A sétima trombeta, irmãos, ela começa com um anúncio da segunda vinda de Jesus Cristo para assumir o reino. Nós já estamos aqui, vamos dizer assim, talvez faltando, né, um ano e meio para terminar esse período da grande tribulação de 7 anos. Ok? Então, tem esse anúncio. Do capítulo 11 até o capítulo 15, nós temos os acontecimentos da sétima trombeta. Ok? Não é a segunda vinda de Cristo, é o anúncio, é o aviso, é o alerta, é uma visão lá no céu sobre a repercussão de Jesus enviando esses últimos 7 flagelos. Por quê? Porque depois desses últimos 7 flagelos é que Jesus vai assumir o seu reino. Então veja bem o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, é um anúncio. Isso só vai começar a acontecer no final da tribulação, quando terminar o último flagelo. Mas lá no céu é como se fosse, bom, agora é a última, vamos dizer assim, é a última leva, né, de juízos, e está próximo. Daqui o tempo é eu que estou delimitando, né? Daqui 1 ano e meio vai acontecer isso, daqui 2 anos no máximo, isso lá no céu. Então as pessoas já estão cantando, né, glorificando a Deus por isso. Capítulo 11, versículo 16 em diante, o anúncio do final do derramar da ira de Deus. Aqui vai mostrar como é que ele vai destronar os reis. Lembra? Na batalha anterior, as nações que eram contra o anticristo vão guerrear contra o anticristo. O anticristo vai vencê-los, e ao vencê-los agora, ele está dominando sobre todos. Quando um rei domina, vamos dizer, uma outra nação, aquela nação agora se torna súdito daquele rei vencedor. Então agora, Satanás realmente, o anticristo realmente está controlando todas as nações. Ele acabou com a rebelião contra ele. Quem era contra ele perdeu a guerra. Agora está lá ele reinando, e agora vem as últimas 7, para que agora vai ser a guerra, no final é a guerra de Jesus contra o anticristo. E essa guerra de Jesus contra o anticristo é rapidinho resolvido, tá bom? Mas esse processo é a 7ª trombeta, ok? A 7ª trombeta são as ações do ataque de Jesus
diretamente contra os planos do anticristo. Quer dizer, é Jesus preparando, né, a derrota final do anticristo. Então, o derramar dessa última trombeta, que são as 7 taças, vai começar lá no capítulo 15. Tudo aqui está sendo só anunciado como é que vai acontecer. Então, vamos lá para as taças. O anúncio aqui dos 7 flagelos. A última fase dos juízos de Jesus sobre o planeta Terra. Então, o capítulo 15, ele está introduzindo esse derramamento das 7 taças. O apóstolo João aqui, ele está tendo uma visão. É como se um filme, é como se o apóstolo João estivesse vendo um filme daquilo que vai acontecer. Né? Então, ele está vendo lá o filme, né, passando os olhos naquilo que vai acontecer, e ele está passando para nós. Vi no céu outro grande sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Então é os últimos. Então está dizendo o seguinte, tem pessoas que dizem, não, os 7 flagelos são as 7 trombetas, melhor explicado. Não é. Ok? Então, agora é algo diferente daquilo que aconteceu antes. Tem coisas parecidas, mas são diferentes. Ok? A palavra-chave para interpretar corretamente aqui é outro. Ó, vi no céu outro sinal. Então não é uma explicação ou mostrando algo mais detalhado do que aconteceu antes. É algo novo. É muito importante a gente entender isso. Tá bom? É um encerramento da ira de Deus contra a humanidade, contra os descrentes. É o último, vamos dizer assim, juízo sobre aqueles que zombaram, né, do plano salvador de Deus, desdenharam de Deus. Os 7 últimos flagelos resultam lá no céu um culto de louvor e adoração a Deus. Lembra alguns salmos que dizem, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que essa injustiça seja cometido contra mim? Até quando, Senhor, os ricos vão prosperar? Lembra aqueles salmos? Né? Por quê? Porque é justo nós ficarmos indignados quando a gente vê a injustiça não sendo tratada. Quando a justiça é tratada por Deus, nós temos que louvar a Deus. Ah, vocês estão louvando a desgraça dos outros? Não! Eu estou louvando a justiça do meu Deus. Estou louvando o fato de Jesus ter derramado o seu sangue e pessoas terem cuspido nesse sangue. Isso é errado. Estou louvando porque o meu Deus está fazendo justiça. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Quando a gente canta esse cântico, nós não associamos ao Apocalipse, não é verdade? E o julgamento final de Deus sobre todos. Agora vocês estão entendendo o contexto dele, não é? Mas é verdade, grandes e admiráveis são as suas obras. E as obras aqui é o que Deus fez durante todo o período da era, né, dos seres humanos. Inclui aqui o que ele fez em favor do povo de Israel lá, né, com Moisés, e está incluindo agora o que Deus está fazendo também na era de Apocalipse, né? Então, de novo, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Deus não está cometendo nenhuma atrocidade. Deus não está cometendo nenhuma injustiça. Deus está dando aquilo que é justo, aquilo que deve ser aplicado. Uma pessoa entra na sua casa, rouba as suas coisas, mata os seus parentes.
qual é a justiça de Deus para esse tipo de pessoa? Ela tem que ser presa, ela precisa ser condenada, ela precisa pagar uma pena justa. E quando isso acontece, os justos se alegram. E quando a injustiça impera, nós temos que nos entristecer. E aqui os justos estão alegres. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações, está falando agora aqui a profecia que vai acontecer para frente. Quando o anticristo for derrotado, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Haverá um arrependimento final, tanto de Israel como de nações. Pouca gente, porque muita gente já morreu pelo caminho. Mas haverá, no final de tudo, todos que estiverem vivos, no final de tudo, são salvos. São pessoas que se renderam a Deus e ao Senhor Jesus. Então, uma celebração, a justa punição de Deus sobre os pecadores que não se importaram com a existência de Deus durante todo esse período. Irmãos, quem não se importa com a presença de Deus? Não são os ateus só. Pessoas que acreditam que Deus existe, que tem religião, que cultua todo domingo, ou seja, todo dia, mas que não segue as instruções de Deus, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que não pratica a santificação progressiva. Todas essas pessoas ignoram Deus. E você e eu ignoramos Deus quando nós fazemos algo diante de uma situação diferente do que a Bíblia manda. Por isso que a gente deve se arrepender. Então, nunca esquece. Pecado não confessado e abandonado é sinônimo de ignorar a existência de Deus. Por isso que Deus, Hebreus capítulo 12, diz que Ele vai nos disciplinar. Ele disciplina quem ama. Porque nós não podemos ignorar a presença do nosso Pai. Ok? Mas aqui ele está falando de descrentes. Eu só fiz uma aplicação. Ok? Então, na apostila de vocês tem um resumo sobre as 7 trombetas. Ok? Porque a 7ª é o anúncio da cólera final, dos selos. Ok? E agora vai começar, né? Ah, Mad Max aí. Isso é uma aplicação, irmãos. Tá bom? Todas as calamidades revelam a gravidade do pecado aos olhos de Deus. E se a humanidade não for freada, no fim, não sobra nada. Nós vamos para frente. Deixa eu só voltar aqui. Essa aqui, para a gente ir para frente. Tá bom? Obrigado. Então, aqui nós temos agora o derramar, os últimos, o final, está terminando tudo. Essas taças, essas 7 taças, elas são sequências. Ela vem logo depois da 6ª trombeta, ok? E eles são realmente os últimos 7 flagelos. Apocalipse capítulo 15 diz assim: vi outro sinal, grande e admirável, os 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, e com esse vai estar consumada a cólera de Deus. Vai estar apaziguado a ira de Deus. A justiça foi feita. Ok? Todas essas calamidades revelam a gravidade do pecado aos olhos de Deus. Então, Apocalipse foi dado para que os cristãos tenham cada vez mais a consciência real do que é pecado. Irmãos, ninguém aqui, começando por mim, tem ainda a consciência real de quanto o pecado ofende a Deus e de quanto o pecado traz prejuízo. Ninguém tem. Nós estamos aprendendo. Até por termos um corpo ainda pecaminoso, uma mente muito limitada, sentimentos não controlados pelo Espírito, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Por isso que nós temos esses livros na Bíblia que vai nos ajudando a ver o pecado como ele realmente é. E ninguém ainda aqui vivo vê o pecado como ele realmente é na sua realidade. Nós estamos aprendendo.
É muito importante a gente entender isso. O peso do pecado, ok? O pecado é uma afronta, é um desprezo a Deus. E é um desprezo ao estilo de vida que Deus deseja que todo o ser humano adote. Todo ser humano, não é só os cristãos, todo ser humano tem obrigação de adotar o estilo de vida que Deus determinou para o ser humano, porque foram criados por Deus. É obrigação do ser humano. Da mesma forma que é obrigação um filho obedecer os pais. Tanto que no Antigo Testamento, um filho que não obedece o pai é pena de morte. É assim que funciona. É que a gente está na época da graça e agora virou baderna. Mas é inadmissível na mente de Deus, né, um filho desobedecer um pai, naquilo que é bíblico, é lógico, né? Tanto quanto é inadmissível um cristão, filho de Deus, desobedecer a Deus em qualquer ordem. E vocês sabem, a gente desobedece com uma certa facilidade. E nós estamos tendo que aprender a isso. E às vezes a gente aprende quando dói no lombo e no bolso. E às vezes é mais no bolso que no lombo, infelizmente. Irmãos, o pecado destrói o ser humano, desumaniza o ser humano. Então, faz com que o ser humano seja uma vida miserável. Eu coloquei ali estou apertando aqui, está mais. Esse exemplo, né, quando a gente vê esses eventos catastróficos, é impressionante, né, como o homem consegue fazer filmes demonstrando como o homem é capaz de ser perverso e como ele não está nem aí para um outro ser humano, né, quando ele tem os seus interesses, seja ele qual for. E tem vários filmes assim. Mas eles ilustram muito bem a capacidade do ser humano de ser um animal, de ser um monstro, literalmente. A perda da imagem e semelhança de Deus, nós podemos ver isso, né, através de nós mesmos, de maneira, vamos dizer, menos chocante, e Deus nos dá, né, a oportunidade, seja lá como a gente vai chamar isso, de ver a capacidade do ser humano de fazer o mal para outro ser humano, de maneira terrível. E o mundo todo não é assim agora, porque é Deus que está freando. Entende? Às vezes eu brinco, sabe por que eu não tenho revólver em casa? Porque mesmo sendo pastor com 40 anos de ministério, eu sou capaz de usar um revólver. De maneira injusta. É melhor não ter. Porque eu sei do que eu sou capaz. Né? Então, o que nós somos hoje de bom é pela exclusiva graça de Deus. Né? Mas Deus quer que a gente seja mais. Deus quer que a gente continue sendo aperfeiçoados. Os selos, as trombetas e as taças nos ensinam que o pecado e o pecador rebelde devem ser odiados, devem ser punidos e devem ser retirados da sociedade dos justos. Essa é a verdade bíblica. O pecado e o pecador rebelde. Gente, estamos falando do pecado e do pecador rebelde. É por isso que na Bíblia é ordenado. A pessoa que não abandona o pecado, ela precisa ser excluído. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Esse princípio começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, a igreja demonstra amor de verdade a Deus, principalmente, mas também ao povo de Deus, e também ao pecador, quando ele aplica isso. Porque mostra para ele como ele realmente é. E aí, depois ele está por conta de Deus. Não é? Então, nós não odiamos o pecado como Deus odeia. A primeira verdade é que você tem que acreditar. Eu ainda não odeio o pecado como Deus odeia. Eu odeio mais quando é feito contra mim. Então eu não odeio por causa de Deus, eu odeio por causa de mim. Quando é feito contra mim, eu viro um bicho. Quando é feito contra Deus, tudo bem, contra Deus, parece que a gente entende. Pense nisso, gente. Apocalipse foi escrito por causa disso. Entende? É dessa forma que temos que aplicar. Na verdade, nós ainda amamos alguns pecados e nós amamos alguns pecadores rebeldes. Agora veja esse salmo. É figura de linguagem, mas revela uma realidade. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Tem gente que não concorda. Tem cristão que não concorda com o pensamento de Deus na hora de aplicar. Vai tentar achar outro versículo para mudar aquilo. Mas olha o salmista aqui. Como é grande a soma deles.
Se eu os contasse, seria mais do que todos os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Acaso não os odeio, Deus? Não os odeio, Senhor, aqueles que te odeiam? Não detesto aqueles que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os como inimigos meus. Nossa, mas que salmista radical! O problema é que a gente ama mais seres humanos pecadores do que a gente ama a honra de Deus e do Senhor Jesus. E precisamos... A Bíblia manda a gente tratar as pessoas com amor, não manda? Mas ele manda falar a verdade em amor. E depois tem um tratamento adequado. Infelizmente, eu vou ler o que eu escrevi, porque aqui eu estava eu e Deus. Eu sei que é Deus que está me direcionando aqui. E às vezes, né, eu posso deixar falar algo que não vem de Deus. Quero tomar cuidado. Infelizmente, a nossa ira contra pecadores se manifesta quando eles nos causam problemas, mas não quando ofendem a Deus. Normalmente, a nossa ira é motivada pelo egoísmo e não pelo amor a Deus. Por isso, minimizamos o pecado não abandonado, mesmo dentro da igreja. Pense nisso. Estou falando de rebelião, de não reconhecimento. Não estou falando de pecadores que pecam, não importa a gravidade do pecado. Para mim o cristão ele é capaz de fazer qualquer coisa. Não importa qualquer coisa que ele fez. Se ele se arrependeu, está tudo certo. Vamos trabalhar junto. Mas quando começa a querer enganar, a manter o pecado, a Bíblia diz que eu tenho que odiar com ódio completo. É ordem de Deus. Né? Devemos desenvolver os mesmos sentimentos de Deus em relação ao pecado e aos pecadores não arrependidos. Eu vou sempre repetir isso. Pecado, a gente fica bravo com todo pecado. E vão ficar bravos com pecadores não arrependidos. Pecador arrependido, eu abraço, beijo, faço o que precisar. Apocalipse foi escrito para nos ajudar a desenvolver uma ira justa contra o pecado. Primeiro os nossos, e também, não é depois, primeiro os nossos e também, ao mesmo tempo, os do próximo. Salmo 15, versículos 1 e a primeira parte do versículo 4. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu nome? O que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Temos que aprender a rejeitar aqueles que merecem serem desprezados. Não por causa do que eles fizeram contra nós, por causa do que aqui estão fazendo contra Deus. E honrar aqueles que temem a Deus. Que temem a Deus são pecadores que se arrependem. Quem teme a Deus não é um pecador impecável. Não existe isso. Mas pessoas que se arrependem. Salmo 119, 158. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Apocalipse foi escrito para cristãos terem uma visão de como devem tratar o pecado e a rebelião em sua própria vida e na vida da igreja. Apocalipse foi escrito para produzir temor ao Senhor, que produz santidade e, consequentemente, alegria inabalável. É por isso que o livro de Apocalipse começa com as cartas para a igreja. Alguém levantou a mão? Falta 5 minutos. Tá bom. Apocalipse capítulo 15, irmãos, anuncia esses últimos flagelos. Só vou apresentar o item A. E eu preciso dar um aviso para vocês. As 7 trombetas estão relacionadas agora com a besta e os seus seguidores. Veja bem. Começa com todo o planeta Terra. Começa com os elementos, rios, mares, depois passam para as pessoas. E agora é um ataque direto aos seguidores do anticristo. Por quê? Porque o anticristo agora está dominando o mundo. Lembra naquela guerra? Ele venceu e agora está todo mundo lá. Agora tem paz na terra. Veja bem, ele derrotou, né, aqueles que eram contra eles
Tá certo? E agora existe uma paz entre eles. E agora Deus vai tratar com essas pessoas. Ok? Deixa aqui e depois a gente vai continuar no outra data. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou com vocês há mais de 20 anos. Vocês já conhecem, particularmente, o meu estilo de pregação, meu jeito de fazer as coisas, né? Eu sei que algumas pessoas acreditam que eu fico muito tempo num tema, eu sei disso o tempo todo, isso está sempre na minha mente. Às vezes é uma pressão, às vezes é uma tentação, e todas as vezes eu converso com Deus a respeito disso. Okay? Quando eu entro no escritório, eu peço para Deus me ajudar o que eu tenho que falar e aquilo que eu não tenho que falar. O princípio que rege o meu ministério é o que Paulo falou para os anciãos de Éfeso, lá em Atos. Eu não deixei de pregar nada para vocês, por isso estou limpo do sangue de todos. E lá, Paulo estava falando e treinando outros pastores. Ok? Eu preparei um conteúdo aqui, e o que eu preparei, eu não vou deixar de dar. O que está preparado na apostila, eu não vou deixar de dar. Ok? Então, já vi que mais uma vez, e para mim isso é normal, né? Nós não vamos terminar esses estudos aqui no Retiro. Não vamos. Vai continuar na Escola Bíblica Dominical, eu terminar o conteúdo dessa apostila. Tem 2 estudos que eu não incluí na apostila. Um sobre a Batalha do Armagedon, para a gente não fazer confusão da batalha do anticristo contra os seus, aqueles que são contra ele. Nós temos que entender um pouco da Batalha do Armagedon. Eu não coloquei na apostila, porque eu não sei se Deus quer que eu trate disso com vocês no contexto que nós estamos vivendo agora. Pode ser que queira, mas ele não me convenceu ainda. E também não está na apostila o reino milenar. Por quê? Porque Apocalipse só usa 3 versículos para dizer, vai ter o reino milenar, mas ele não nos dá detalhes. Porque esses detalhes estão no Antigo Testamento. E alguns detalhes desses nos Evangelhos. E Deus também não me convenceu de colocar nessa apostila. Me convenceu que seria bom passar para a igreja. Mas eu não sei quando. Ok? Mas o conteúdo dessa apostila eu vou passar para vocês. Então nós vamos ter que continuar na igreja. Tá bom? Eu acredito que muitos oraram por mim. Então eu acredito que o que está aqui eu não posso deixar de falar. Porque às vezes eu sou tentado por causa do tempo, por causa do horário. É natural, para não cortar alguma coisa. E sempre meu coração fica apertado. E às vezes, Pierre, você está sendo teimoso? Então eu estou abrindo meu coração. Eu estou com vocês, eu estou no ministério com vocês há mais de 20 anos. Eu cheguei acho que no fim de 2002. Né? Eu sempre pergunto para Deus, né? E eu acredito que é o Espírito Santo que está me conduzindo, porque ele prometeu fazer isso na vida dos pastores. E eu sei que o que eu estou ensinando é Bíblia. Agora, se eu estou sendo repetitivo e tudo mais, eu deixo isso por conta do Espírito Santo, acreditando que ele está me conduzindo. Ok? Então, irmãos, continuem orando por mim e acreditem que o resultado é a resposta da oração de vocês. Entende? Porque às vezes eu fico constrangido. De verdade, eu sou ser humano, fico mesmo, às vezes eu fico, será que, né? Eu estou tratando o meu povo como, não sei, às vezes eu penso, repetitivo, será que estou achando que eles não estão entendendo? Eu sei que tem gente que absorve mais rapidamente e tem gente que demora mais. Mas, irmãos, eu acredito ainda que é o Espírito Santo que está me conduzindo. Eu não acredito que eu consigo ser tão teimoso, né, que Deus não consiga quebrar minha teimosia. Eu não acredito nisso, mas eu não acredito mesmo. Né? Então orem, tá bom? E aceitem como Deus querendo que a gente tenha mais tempo com isso. Eu não quero correr. Eu quero fazer do jeito que o Espírito Santo me conduz. Amém. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. O Senhor nos deu a Tua palavra. A Tua palavra, ó Pai, é o que nós temos de mais precioso nesse mundo. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra tem a verdadeira sabedoria. O Senhor prometeu o Espírito Santo, ó Pai, que nos iluminaria, que nos ensinaria, que nos consolaria e que nos repreenderia, ó Pai.
o Teu Santo Espírito é que nos convence do pecado, que existe um julgamento, ó Pai querido, que nós vamos participar não para a perda da salvação, mas um julgamento que vai revelar o quanto nós somos fiéis ao Senhor aqui. E nós já temos garantido a vida eterna, Pai. Nós temos garantido que vamos reinar com o Senhor. Nós não sabemos ainda a nossa posição lá, porque provavelmente a nossa posição tem a ver com a nossa fidelidade aqui, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a amar ao Senhor, a amar, ó Pai querido, a obra que o Senhor nos deu, ó Pai, mais do que qualquer outra coisa. Ó Pai, ajuda-nos a desejar sermos santos de verdade, a termos ódio pelo pecado que a gente comete, ó Pai. Dá-nos, ó Pai querido, pela Tua misericórdia, uma visão de como o pecado, ó Pai querido, é uma ofensa ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a experimentarmos arrependimento genuíno daqueles pecados, ó Pai, que a gente fica se enamorando com eles. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, ó Pai querido, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai, nós ainda podemos abrir a Tua palavra com liberdade, ó Pai. E se por acaso, Pai, tiver dias difíceis para nós pela frente, ajuda-nos a lembrar dessas promessas, ajuda-nos a lembrar dos heróis do passado, ó Pai querido, que enfrentaram essas coisas, morreram como heróis e vão ser premiados por isso, ó Pai. Enfim, ó Pai, ajuda-nos a amar a vida que nos está reservada mais do que essa vida que a gente está vivendo aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrar de avisar para descer para foto. Pessoal, antes do almoço, todo mundo, por favor, desça para a foto agora, para sair todo mundo.